O skatepark de Faro foi assim um pouco, começou a alavancar a politicização das margens da sociedade que não estavam politicizadas, que estavam sem voz e não tinham qualquer interesse em ter poder porque não compreendiam de que forma é que lá chegavam. Então isto vem por vários passos. Para já no contexto cultural estou aqui um bocadinho fora da caixa, não me considero um desportista, considero que o skate é uma atividade de expressão física, mas cultural e de individualidade, não encaixa aquilo na caixinha do desporto, mas também não sou uma pessoa que produz arte propriamente dita e por consequência tenho tido mais experiência no âmbito de como é que realmente expressões culturais podem estar a empurrar quem tem os recursos e quem está em posição de poder a realmente fazer o seu trabalho, que é servir as comunidades que os elegeram e as que não votaram neles também. Ou seja, o skatepark estava num estado de delinquência extremo, seria grande demais para estar a enumerar aqui, e no qual também congregavam vários tipos de comunidades afrodescendentes, as pessoas da comunidade romani, pessoas não heteronormativas, não binárias, das mais diversas classes socioeconómicas, e após uma limpeza do espaço, a limpeza social e a limpeza infraestrutural, começou realmente a haver espaço para podermos congregar como seres humanos. E ali, como diz no Teatro Letos, Monet obletando, aprendendo, brincando, traduzido assim um bocadinho ao pontapé, a melhor maneira como nós temos para construir laços entre nós é através de um objeto, de uma atividade que não seja pesada. Ninguém vai para uma manifestação fazer amigos. Estamos lá todos, já há uma coisa que nos une, mas aquele sentimento de luta tem um prazo de validade. Agora, se todos os dias brincarmos a algo, entre aspas, como nós brincamos ao skate, como outras pessoas têm a sua expressão artística no teatro, etc., e aqui digo brincando como uma coisa muito séria e não como uma coisa derrogatória, nós acabamos por criar laços uns com os outros. E se nós acabamos por criar laços com pessoas que são diferentes de nós por consequência começamos a expandir a nossa cabecinha de amendoim, que às vezes é assim que funciona. Eu todos os dias estou rodeado de pessoas brancas, homens, heteronormativos, de alta média classe, e bebemos todos café à mesma hora em Valdelobo, a nossa percepção da realidade, seja nossa culpa ou não, é aquele é o mundo que existe, é o que está à vista, e as nossas cabecinhas são programadas assim. Ao termos o privilégio de nos rodear de pessoas que pensam, existem, respiram diferentes de nós expandimos isso, ou seja, é muito bom o ponto primário de contacto ser, por exemplo, no meu caso, andar de skate com aquelas pessoas que eu aprendo a amar e a gostar. Mas se o meu amigo, com quem eu gosto muito de ir andar de skate, está a passar fome e naquele dia não tem força nas pernas, ou não tem um par de sapatilhas, ou chove-lhe em casa, isso vai afetar realmente aquele ponto primário da nossa congregação, que é quem não tem comida na mesa, quem não tem roupa para vestir não anda de skate. Logo é uma ausência também na minha vida e no meu círculo de pessoas. E aí depois já se expande para carências materiais, como as que eu acabei de citar e outras, mas também se expande para carências sociais. Uma pessoa que sofreu um ataque homofóbico quando foi ao supermercado antes de ir para o skatepark não vai estar com uma predisposição muito fixe para estar ali também. Vai afetar. Consequência afeta-me a mim e afeta toda a minha comunidade. Logo, esta parte cultural, a parte do que fazemos de uma forma naive, numa forma orgânica, que depois expande a sermos militantes, não por causas académicas, mas por causas reais das pessoas que estão humanizadas à nossa frente, é o que nos une e acho que é o poder da cultura em si. Porque a cultura não é uma aula, não é uma coisa de dizer, olha, aqui segundo Foucault ou segundo quem quer que seja, esta é a teoria que diz que estás a ser oprimido porque há X ou Y. Pá, se eu estiver a beber o cafezinho com o dedinho para cima, vale o que vale. Ou seja, eu acho que faz muita falta de teoria, faz muita falta de compreender. Não é? Um médico que não sabe dizer o nome da doença também não nos vai ajudar muito no tratamento, mas também falta um bocadinho que os académicos saem um bocadinho das salas de aula e que vão um bocadinho para as ruas e vice-versa, e que a malta que anda nas ruas também perceber o porquê de terem a condição em que têm. Então aqui a parte da mediação é que entra em jogo. Eu tenho tido o privilégio de ser uma pessoa que se encontra aqui um pouco na interseção destas comunidades que eu acabo e me esforço por servir, mas depois também conseguir ir a uma Câmara, ir falar com um deputado, ir falar com qualquer instituição e conseguir adaptar o que se calhar se fala com calão no skatepark ou se fala nas ruas com calão, de conseguir adaptar e traduzir isso para uma pessoa que tenha os recursos e que também não foi educada formal ou informalmente para conseguir perceber aquele calão. Como é que eu explico
a uma pessoa que pensa que andar de skate na rua é vandalismo, como é que eu explico que aquilo é uma expressão de interação com o fabric urbano das nossas cidades e, por consequência, é uma mais-valia, apesar do desgaste para o equipamento. E porque é consequência, os equipamentos urbanos têm que servir todos os públicos, e não só alguns públicos. Ou seja, não é um ato de vandalismo, é um ato de reavivamento das nossas cidades. Não há nada mais triste do que umas escadas sem ninguém os usar, seja para subir para ir para o trabalho, ou porque estão em casa a trabalhar em teletrabalho, ou porque não há barulho, ou porque não há uma criança a rir no meio da rua, ou porque não há um skate a bater no chão, ou porque não há um grafite num prédio que está devoluto, onde deviam estar a habitar pessoas, mas depois por aí entramos por outro caminho. Ou seja, este ponto aqui de andar a brincar ao skate, mas com pessoas que têm também várias valências. Eu tenho, ao pé de mim, eu tenho músicos, tenho pessoas extraordinárias na parte audiovisual, tenho pessoas que são artistas plásticos. Há bocado estava a falar com uma pessoa que eu prezo muito aqui no Algarve, que é o Sen, do grafite, e colabora muito connosco, é um grande embaixador para tudo o que se faz no street art, e que é abominado e odiado por algumas pessoas que o deviam de servir, como pessoas que estão em câmaras e pessoas que dizem que ele comete atos de vandalismo, quando na realidade ele está a valorizar as cidades. Ou seja, eu acho que um prédio em ruínas é mais bonito se estiver pintado. Ou seja, neste contexto, tenho todo um conjunto de pessoas à minha volta que eu depois pego naquilo que elas me ensinam e tenho a sorte de ter estudado e vir de algum background que me ajuda a dizer, olha, aquele palavrão quer realmente dizer que só que aquela pessoa tem fome. E depois as cabecinhas de amendoim lá do outro lado começam a pensar, ok, mas temos um programa para isso. E as rodas começam a andar. Claro que nem sempre é assim tão simples, nem sempre há boa vontade de ambas as partes, mas por norma há mais boa vontade nas ruas do que há nas elites. Explica uma coisa rápida para quem está aqui e não conhece. O skatepark estava, como disseste há pouco, mais ou menos ao abandono, mas neste momento também tem até equipamentos culturais. Tem, por exemplo, um estúdio. Só para como é que isso aconteceu, o que é que tem lá para as pessoas? Sim, além do skate, eu digo naquele espaço, um dia de sucesso é chegar àquele skatepark e estão menos pessoas a usar o equipamento dito desportivo. Ou seja, nós instalámos um parque de cães e depois no âmbito também de contentores marítimos convertidos que nos foram doados pela Junta de Freguesia, convertemos em escritórios, em salas multiusos, salas onde os miúdos podem fazer os trabalhos de casa e devem. Construímos um micro-estúdio de música também, que funciona em parceria com um projeto novo em Faro também, que é a Capital One, pela mão do Billy, que é um artista de hip-hop aqui da cidade, trabalha também com o Mundo Segundo e tem assim uns laços estreitos a nível nacional, que está mesmo a começar uma galeria de arte urbana com a escola de música dita clássica, mas na ótica do hip-hop, com professores do conservatório. A questão do SEN, o pavilhão do Skatepark Faro ficou legalizado para grafite através da nossa associação, que tem um contrato de comunidade sobre o espaço, e como consequência, porque eu considero uma pessoa burra no que toca ao grafite, então fui falar com quem sabe e dei a curadoria daquele espaço a quem sabe. Então a parte do grafite também tornou-se um sítio onde esse tipo de artes é desenvolvidas. Temos pessoas que têm backgrounds de teatro, etc., apesar de não ser a coisa que é mais desenvolvida ali, mas o que eu quero mais é ter aquele espaço populado por pessoas que lhe deem valor, ou seja, por pessoas que não sejam os promotores da violência policial que existiu lá durante anos, e que ainda bem que já não há, mas por pessoas que também não sejam os promotores da delinquência, do tráfico de droga, da sala de chute a céu aberto, que aquilo também foi em tempos, e que sejam pessoas que não usam calões raciais, não usam calões homofóbicos e que a própria comunidade se respeita nesse contexto. Ou seja, os poucos sítios onde eu já vi alguém da comunidade cigana sentado à mesma mesa com uma pessoa transgênero, e está tudo bem. Ou uma pessoa afrodescendente a vir corrigir alguém que chegou ali, que não percebe bem a dinâmica do espaço e que usa um calão homofóbico, e essa pessoa vai dizer, olha, essa palavra aqui não se usa. Apesar de não haver ninguém da comunidade homossexual ali presente. Então é um pouco essa orgânica interna. E depois também usamos a desculpa do skate, que é uma coisa neutra, para começar a trazer tudo o que é movimentos de justiça social para o skatepark. Ou seja, movimentos feministas, movimentos de pessoas com deficiência, com pessoas de cadeira de rodas, movimentos antirracistas, movimentos pró-Palestina, tudo o que tem a ver com sanidade mental, que é o mínimo da sanidade mental, que é tudo o que implica combater violência contra seres humanos, seja da forma coletiva ou individual, trouxemos para ali. Daí tudo o que seja, realmente o que eu digo de sanidade mental, tudo o que é ativistas que protegem pessoas acima de interesses, sejam neoliberalistas, sejam interesses de nações amorfas, sejam interesses que não servem a ninguém sem ser
sem ser um pequeno conjunto de pessoas que sádico que vive do sofrimento dos outros.